Hello guys from the 8th grade, welcome to our English class. Olá pessoal do oitavo ano, bem-vindos aí à nossa aula, né? Coloquei aqui uma imagem de um binóculo, né? Porque o tema da nossa aula vai ser um poema que se chama Look Up, né? Ele envolve esse tema aqui que é Technology and Life, tecnologia e vida. O poema se chama Look Up, né? Tipo, no sentido de look, o olhar, né? Essa coisa de olhar para cima, mas é um phrasal verb que na verdade significa melhore, né? Melhore sua vida. Então, como nós podemos melhorar nossa vida com a tecnologia, né? Que a tecnologia seja um aliado e não um empecilho. Porque como a gente falou na aula passada, que a gente viu sobre o vício em celular, a solidão que às vezes isso ocorre, né? A gente fica tão fechado numa tela, seja no computador ou no celular, que a gente acaba ficando um pouco mais sozinho, né? Baseado nisso, esse poeminha, que é o que vai pautar a grande maioria das nossas questões, Look Up, ele não está completo aqui, né? É um trechinho de um poema muito maior. Eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês. Vocês podem acessar lá. Esse vídeo aqui, que ele vai recitando o poema, vai falando um pouco sobre os amigos, né, a amizade e como ele se relaciona com os amigos por meio do celular, né, essa coisa de se sentir sozinho no final, essa confusão do nosso mundo, né. É um poema muito mais extenso e é bem interessante, achei bem legal porque vai mostrando as imagens, vai mostrando o pessoal e vocês podem acessar aqui as legendas, ó, tem legenda em tudo que é idioma, vocês podem adicionar aqui o português, clicar aqui, ó, e aí tem a legenda em português. Vocês também podem fazer o mesmo com o inglês, pessoal. Quem quiser ver o poema em inglês, né, aprender ele, uma maneira bem legal de se estudar uma língua estrangeira é isso. Você pega um vídeo no YouTube que você tem a legenda, né, a legenda certinha, e aí você pega a legenda naquele idioma, fica ouvindo, né, para aprender a pronúncia, né, e não só como as palavras se escrevem, e vai tentando copiar o ritmo da pessoa falando, né, para ficar mais próximo possível da fluência de um falante nativo. É bem bacana esse exercício, eu uso bastante. Bom, vamos lá. Mas o trechinho que a gente tem que ler é só essas duas estrofes aqui. Então a gente tem aqui, look up, né, melhor. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between, looking into their eyes or at the name on the screen. Né? Tenho 422 amigos, mesmo assim eu sou sozinho. Que ilusão que essa parte faz? Né? Como assim 422 amigos? Número muito específico, né? Me remete um pouco à lista de amigos no Facebook, né? Tipo, você tem 500 e tantos amigos, você tem 1.500 amigos. Então ele tá falando aqui, né? Eu tenho 422 amigos, mas ainda assim eu sou sozinho. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. Eu falo com eles todos os dias, mas nenhum deles realmente me conhece, né? E qual que é o problema? Que existe um espaço muito grande entre eles, né? Entre olhar para os olhos deles e o nome numa tela. Ou seja, ele pode até postar todo dia, né? Tá falando com eles todo dia, mas mesmo assim tem um espaço enorme entre eles, né? The problem I have sits in the spaces between. Aí ele vem aqui. All this technology we have, it's just an illusion of community, companionship, a sense of inclusion. Yet, when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. Então essa parte aqui ela é bem interessante, né? Ele fala aqui, ó, toda essa tecnologia que nós temos é só ilusão, né? Senso de comunidade, de companheirismo, um senso esse senso de inclusão, ainda assim, né? Quando você coloca o pé para fora desse dispositivo de ilusão, você acorda para ver um mundo de confusão. Ou seja,
É mais ou menos isso, assim, às vezes que eu sinto quando eu passo muito tempo em rede social. Parece que eu tô lá em contato com as pessoas o tempo todo. Parece que, né, eu tô incluído numa comunidade, né? Eu tenho meus grupos de WhatsApp que eu converso com os meus amigos. Então eu me sinto incluído, né? Não me sinto sozinho. Só que quando eu desligo o celular, eu vejo o quanto tempo eu parei e fiquei sozinho olhando para a tela de um celular, né? E aí é o que a gente estava falando na aula passada, aquela coisa do vício, né? Você sente uma necessidade de olhar o que o outro está postando, a outra pessoa falou, o que te mandaram de mensagem, mas no final você tá sozinho, né? Tipo, parado olhando para o celular, né? Então, essa questão mesmo, né? As pessoas se olham um pouco. E aqui, pessoal, a gente tem uma série de perguntas sobre o texto e vocês podem responder tanto em português quanto em inglês, né? Sobre o textinho. How many friends does the author have? Quantos amigos ele tem? Is he happy with his friends? Ele está feliz com os amigos dele? What is the problem between the author and his friends? Qual que é o problema entre o autor e seus amigos? What does he say about technology? O que ele fala sobre a tecnologia? E, por último, how does he describe the technology world? Como que ele descreve o mundo da tecnologia, né? Esse mundo que a gente vive atualmente? E por último, pessoal, a gente vai escrever um texto, vai escrever algumas frases ou um pequeno texto, né? Mas em inglês. Essa atividade aqui a gente tem que tentar escrever ela em inglês. As outras a gente pode até falar, ó, escrever em português ou em inglês, mas nessa aqui eu peço que vocês tentem escrever em inglês mesmo. Então aqui fala: a partir das leituras já feitas desse material de língua inglesa, escreva frases ou um pequeno texto em inglês para orientar as pessoas quanto ao uso excessivo de celulares e mídias sociais. Então aqui, ó, no conteúdo complementar, ó, a gente tem aqui, eu coloquei aqui 2 frases que podem ajudar vocês a começar o texto de vocês, né? Vocês podem seguir ou não, colocar outras, tudo bem. Lembrando que elas são frases incompletas, elas servem só para começar, né? A gente tem aqui, ó, the effects of cell phone overuse can be. Então, os efeitos do exagero do uso do celular podem ser, aí você pode colocar quais efeitos? Loneliness, solidão. O que mais pode colocar? Addiction, que é vício. São todos os vocabulários que a gente viu já, né? Aí você vai colocando, você vai listando quais podem ser os efeitos. E aqui embaixo, instead of using your cell phone, you could. Então, ao invés de usar o seu celular, você poderia. E aqui você pode sugerir, né, outras atividades que a pessoa poderia fazer ao invés de ficar só no celular. Então, instead of using your cell phone, you could read a book, ler um livro. You could talk to someone, você poderia conversar com alguém, né, tipo alguém que mora com você, conversar, ter uma conversa real, né. Então, pensem em outras atividades que você poderia fazer ao invés de olhar no celular, né, para dar dica. Lembrando, essas frases aqui só, se você colocar elas, pegar, copiar e colar elas ali em inglês e colocar ali, vai estar errado, pessoal, porque elas são frases incompletas. Podem usar elas, né, para ajudar vocês a construir as frases de vocês, mas vocês têm que listar lá quais podem ser os efeitos do uso do celular. Quais são outras atividades que eu posso sugerir. Bom, é só isso então por hoje, pessoal. Thank you very much. Bye bye.